Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, meus irmãos, a partir do versículo 1, palavra de Deus para o coração de todos nós. Nessa noite, quero convidar você a ler comigo, por favor. Houve um homem, comigo. Houve um homem de Ramataim Zofim. Estava com medo, era disso, né? Estava esperando que eu lesse primeiro para depois você ler. Está de brincadeira comigo, me deixou na chuva, hein? Vamos lá. Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. De quem que era filho? Gerom. E ele é filho de quem? E de mais quem? Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Por quê? Porque ela amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6, leia comigo, só as meninas. Vocês têm ideia porque eu pedi só para as meninas lerem esse versículo? Versículo 7: E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, olha a pergunta que Eucana faz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo que: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12: Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, leia comigo: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Eu fiz um recorte nesse texto para ajudar a gente a entendê-lo um pouco mais, embora seja um texto já deveras conhecido por todos nós, ou pela maioria de nós. Do versículo 1 até o versículo 8, ele apresenta um retrato da história familiar. O que acontecia dentro de casa, quais eram as questões internas
que não poderiam ser conhecidas por nós se alguém de dentro não nos contasse. Basicamente, irmãos, só se sabe o que acontece dentro de casa quem está dentro de casa. Quem está do lado de fora de casa pode ver uma família, achar que é uma família margarina, daqueles comerciais lindos que acontecem, a gente assiste de manhã especialmente, que aparece uma família linda, as pessoas sorridentes, alegres, brincando. Quando fecha a porta e você sai, é o caos. Só conhece a realidade de uma casa quem está dentro dela. Quem está fora é melhor não julgar e, se necessário for, é bom estar em oração. Mas eu queria ressaltar os rastros destruidores da poligamia. A poligamia, ela nunca foi desejada biblicamente. Ela foi suportada, aturada. Em boa parte do Antigo Testamento, ela aparece, uma ocasião ou outra. Mas o princípio da palavra do Senhor é que o homem tenha uma mulher e a mulher tenha um homem. E este princípio está estabelecido lá no Gênesis, que é o livro dos começos, ou o livro dos princípios, onde você vê Adão sendo criado para Eva e Eva sendo criada para Adão. O princípio cristão do respeito ao próximo consolidou esse movimento divino pela monogamia e não pela poligamia. A poligamia, e o texto nos expressa isso de maneira clara, representa essa dificuldade. Quando Paulo escrevendo a Timóteo, em outros textos também, há uma fala sobre liderança. Ele diz que o líder deve ser marido de uma só mulher. Um homem não pode ter duas mulheres e a mulher também não pode ter dois homens. Desse relato de monogamia em tempo em que a poligamia era suportada, era aturada, há um relato muito especial na vida de Isaque. E esse relato eu vou ler para os queridos irmãos, está em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Por que eu faço esse destaque aqui? Porque seria muito comum para a época que ele procurasse uma concubina, ou mesmo que ele tivesse uma segunda esposa, uma terceira esposa, uma que lhe desse filhos. O assunto era a fertilidade. Mas a postura dele era tão monogâmica que ele entendia que somente Deus poderia gerar a fertilidade nela. Só Deus poderia dar a ela a bênção de ser mãe. Então a postura dele, enquanto servo de Deus, que entendeu o princípio da monogamia, ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Mas existe um outro rastro de destruição que é provocado pela poligamia. Esse rastro é um ambiente competitivo dentro de casa. Já se sabe, por análise ou por dados cientificamente, que algumas mulheres são bem competitivas quando elas estão disputando alguma coisa, ou mesmo sem estar disputando absolutamente nada, é possível que isso venha a acontecer. Não são todas, não é regra, mas a realidade do texto, que o texto nos apresenta, é um ambiente de competitividade. É um ambiente onde uma estava competindo com a outra, e aquela que estava teoricamente vencendo, produzia uma irritação contínua sobre aquela que aparentemente estava perdendo. Essa agressividade relacional prejudicava o ambiente. Qualquer lugar onde tenha uma competitividade, onde existe uma agressividade relacional, onde existe uma fala que é uma fala pesada e dura, ela, ao invés de agregar, ela desagrega, ela separa, ela afasta as pessoas. E esta realidade aqui do texto, ela é fruto dessa poligamia que a Bíblia traz para a gente como algo que não se pode nem pensar nessa hipótese. Eucana parece um marido bom, pelos relatos do texto que aqui está. Ele cuida de Ana, ele parece que a ama, ele zela por sua vida espiritual, ao mesmo tempo que ele não entende profundamente a questão da maternidade e também não consegue compreender a sensibilidade feminina. Como todo homem, ou a maior parte deles, eles não conseguem compreender a sensibilidade feminina. Ele dialoga com ela, ele fala com ela, ele se expressa, ele se apresenta, mas ele parece não entender a sua necessidade quanto à maternidade.
o discurso dele, a fala dele, ele traz essa concepção de alguém que não conseguiu compreender ainda a dureza da sua vida e os desafios que ela enfrenta. Homens são diferentes de mulheres, graças a Deus. Numa pesquisa que foi feita recentemente, que apresenta um dado curioso sobre pesquisas que acontecem no Facebook, ou postagens que acontecem no Facebook. E essa pesquisa foi feita por um grupo de psicólogos, onde eles analisaram as palavras usadas por centenas de milhares de usuários do Facebook. E aí eles descobriram algumas coisas curiosas. Quais são as palavras que os homens mais utilizam? E dentre as palavras que os homens mais utilizam, eles utilizam futebol e Xbox. Foram as duas palavras mais pesquisadas pelos homens, ou mais escritas pelos homens, quando eles utilizam o Facebook. Para as mulheres, duas outras palavras foram bastante utilizadas. Alguém pode me ajudar? Alguém tem um palpite? Cabelo era um. E a outra era o quê? Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Comprar. Então, a primeira era comprar e a segunda era meu cabelo. Mas havia uma coisa curiosa. Dentre as palavras utilizadas pelas mulheres e que não eram utilizadas pelos homens, a palavra amanhã estava absolutamente presente na cabeça das mulheres e jamais presente na cabeça dos homens. O autor desse livro diz que provavelmente é porque o homem não consegue enxergar um pouco à frente como as mulheres fazem. Talvez seja uma média com a esposa dele, ou seja uma análise real dos dados. O fato é que as mulheres têm uma capacidade especial de enxergar o amanhã, de olhar para o futuro, um pouco diferente dos homens. Talvez essa seja uma das dificuldades de Eucana. Quando a mulher fala de maternidade, ela não está falando de presente, ela está falando também de futuro. Quando ela fala das suas dificuldades relacionais, ela não está pensando só que hoje não está bom, ela está pensando amanhã tem a tendência de piorar ainda mais. Então essa questão que aqui se dá, ela se dá extremamente ligada à questão da poligamia, que é mais um desses rastros destruidores que se apresenta. Mas há uma pergunta-chave no texto, a pergunta que Eucana faz para Ana, uma delas, ele faz algumas, e a mais importante delas foi: Ana, por que choras? Por que choras? Para mim essa é uma frase muito importante, porque a razão do choro de Ana é evidente, a sua infertilidade. Mas a partir dessa questão, eu farei algumas perguntas para todos os irmãos e irmãs. A mulher precisa ter filhos? Se olharmos hoje, no século 21, certamente boa parte das pessoas vai dizer, sim e não, depende. Depende de quem? Depende se ela quiser. É uma resposta fruto da nossa reflexão no tempo que nós estamos hoje. Se voltarmos nos dias bíblicos, ou mesmo há 50, 60, 70 anos, nós vamos observar que talvez as respostas fossem outras. As mulheres queriam ter filhos de todas as formas, porque ter filhos era importante. A Bíblia chega a narrar a figura dos filhos como herança do Senhor, e diz que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Esses filhos, eles serviam como mão de obra para o trabalho e também como soldados para o tempo de guerra. A importância de ter filhos num tempo pode ser diferente do outro tempo. Hoje nós temos uma perspectiva e acompanhamos aqui. Hoje nós temos várias ações que podem produzir uma gestação. Hoje nós já entendemos de maneira suave e tranquila que a adoção é uma ótima opção. Hoje nós já aceitamos que um casal não queira ter filhos. Mas a leitura do texto deve ser feita com base na realidade do texto que aqui está. E aí eu quero lançar para os irmãos um outro aspecto que eu considero importante para nosso entendimento hoje e que vale para sempre, que é a paternidade e a maternidade espiritual. Eventualmente, uma pessoa pode não ter filhos. Esta é uma realidade que nós temos que enfrentar. Na rádio mesmo, recentemente, eu estava me lembrando de uma história em que uma ouvinte ligou e dizendo que ela não conseguia ter filhos, ela queria muito ter filhos, e nós oramos ali. Passou uns meses, ela manda uma mensagem dizendo que estava grávida.
Passou mais uns meses, ela manda uma mensagem já ao vivo, já falando conosco, contando que a filhinha dela nasceu, chamada Alexia, e nasceu, e aí eu ouvi o chorinho dela. É lindo ver isso, mas eu já lidei com gente que queria ter filhos e não conseguia ter filhos, não conseguia gerar filhos. Ninguém é mais importante ou menos importante por causa disso. Nós temos problemas diferentes, questões diferentes, podemos ter decisões diferentes sobre esse aspecto. A maternidade ou a paternidade espiritual é um privilégio do qual nós não podemos abrir mão. Se você adotar uma criança, ainda que você não gere essa criança, ou se você tiver o privilégio de ter um enteado, uma enteada que se torna um filho para você ou uma filha, não perca a oportunidade de exercer a paternidade ou a maternidade espiritual, porque este é um desafio maravilhoso. Toda criança precisa de um pai espiritual. Toda criança precisa de uma mãe espiritual, e talvez esse aspecto não seja o dos mais usuais a serem aplicados. Nós pensamos em paternidade física, maternidade física, mas essa paternidade e maternidade espiritual, ela é fundamental para o nosso crescimento e para a edificação. Algumas vezes o avô ou a avó vai ser a mãe espiritual, vai ser o pai espiritual. Pode acontecer de um tio, uma tia, ser o pai ou a mãe espiritual. Pode acontecer de uma liderança da igreja exercer esse ministério de paternidade ou maternidade espiritual. O que não pode é alguém ser órfão espiritualmente, por um motivo simples, porque nós fomos adotados pelo Senhor. Quando a Bíblia nos traz a ideia de que nós somos adotados pelo Senhor, que nós somos filhos adotivos, trazidos para dentro, inseridos, enxertados, é essa a ideia, nós somos enxertados, nós somos parte, não éramos originalmente disso, essa é a ideia, para a gente ter o conceito de que fomos trazidos para dentro, há o exercício claro de uma paternidade espiritual, e esse exercício é um modelo para que nós venhamos exercitar da mesma forma. É por isso que existem mães de oração, poucos pais, mas é necessário que nós tenhamos pais de oração e mães de oração, pessoas que você encontre na igreja ou fora dela, que você traga para perto, diga: olha, eu vou orar pela sua vida, e você se torna um pai espiritual, uma mãe espiritual, que vai exercer a autoridade espiritual sobre alguém, que vai orar pela sua vida, que vai ensinar, admoestar, exortar, trazer para perto, abraçar, ensinar com a própria vida o que é ser pai e mãe espiritual. Voltando à pergunta de Eucana: Ana, por que choras? Farei outra pergunta que eu considero importante: onde o choro de Ana a levou? Ana chorar era normal, o diferencial é para onde esse choro levou Ana. E eu quero que você relembre comigo os versículos 9 a 11, e quero pedir às meninas que, por favor, me ajudem lendo esse texto, versículos 9 a 11. Após terem comido em Siló, aqui se revela uma diferença, uma importante diferença de entendimento entre revolta e luta. E esse é um destaque que é importante para a gente entender. Ana não ficou revoltada, Ana não ficou zangada com Deus, Ana não se revela de mal com o Senhor. Não houve aqui revolta, não houve aqui esfriamento, não houve abandono. Ana percebeu que o momento era de lutar e não de se revoltar, que a hora era de uma luta, de uma batalha, que fosse no campo material, mas sobretudo no campo espiritual. Ela percebeu que a luta poderia fertilizar, e a luta fertiliza a nossa fé. Quando nós perseveramos, quando nós lutamos, quando nós batalhamos, nós somos pelo Senhor inseridos numa onda maravilhosa. E esse choro de Ana é o choro de quem está na luta.
é o choro de quem está sofrendo, mas é o choro de quem não desistiu, é o choro de quem sabe e quem pode, de quem conhece aquele que pode realizar todas as coisas. O choro de Ana representa o choro daquela mulher que sabe que Deus pode mudar a sua história, e esta prova está no lugar para onde ela vai. Ela não se revolta, ela não fecha as portas, ela não se afasta, ela não fica de mal, ela não fica zangada, ela vai à presença do Senhor. E esse choro de Ana me lembra muito a história do Salmo 126, se você puder abri-lo por gentileza, porque ele representa essa ideia de semear com lágrimas, não de revolta, mas de luta, mostra do que nós somos feitos. Quando nós semeamos no meio da luta e semeamos ainda que com choro, nós mostramos que nós somos feitos de fé, que nós somos feitos de confiança, que nós somos feitos de esperança. Salmo 126, quem achou, leia comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia o quê? O Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Agora presta atenção, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é o grande ponto da virada da história de Ana, quando ela, apesar da sua luta, apesar da sua dor e do seu sofrimento, ao invés de se revoltar, de se rebelar contra Deus, ela chora na presença de Deus, ela entende que essa é uma luta, é uma batalha que ela precisa enfrentar, e as suas lágrimas fertilizam o solo da fé, que pela graça do Senhor, nós conhecemos o texto, sabemos que ela voltará com seus feixes para celebrar na presença de Deus. Há choro, há fé e há comprometimento. O comprometimento dela com o Senhor e a sua esperança, a sua fé, a sua convicção é tão clara, é tão forte, que ela faz ao Senhor um voto de consagração do seu filho. E esse voto não se trata de uma barganha, ou de uma troca, ou de uma promessa a Deus. Ela consagra o seu filho. Muitas mães fazem isso, pais fazem isso. Eu tenho lidado com grávidas e várias vezes, se você me acompanhar aqui na fila, quando as grávidas vêm, eu converso com as crianças, algumas delas estão na salinha, vão trabalhar hoje na nossa CP ali. Converso desde o ventre, eu abaixo e falo: oi, tudo bem, fulano, aqui é o Rev, não tenha pressa, estamos te esperando, está tudo bem. E os pais já consagraram a criança ao Senhor. Irmãos, uma coisa é consagrar a criança depois que você já engravidou. Ana está consagrando totalmente pela fé, que é o exercício que deve ser. Nem casou ainda, mas está consagrando a Deus, amém, irmão? Nem casou ainda, já está: Senhor, que os meus filhos sejam abençoados, que eles possam perfumar a terra, que eles possam abençoar as pessoas, que os meus filhos façam diferença. Um pastor amigo meu me contou, ele tem 3 filhas, que em todas as gestações ele dizia algumas coisas para as filhas, e uma delas que eu gravei e adorei essa frase e a repeti quando eu tive essa oportunidade, era dizer assim: Senhor, que a minha filha, no caso dele, que a minha filha seja amiga dos pastores. E aquela palavra para mim foi tão importante, de ver um pai, pastor, querendo que a sua filha, as suas filhas fossem amigas de pastores, que elas pudessem caminhar junto com eles, e essa história prosseguiu assim. A Bíblia conta que Ana consagrou, fez um voto a Deus, separou o filho que ela não tinha. Ela consagrou um filho que ela não tinha recebido ainda, mas quando ela foi à presença de Deus, não havia revolta, o seu choro era de dor, e quando nós choramos na presença do Senhor, crendo que Ele pode, se for a vontade dEle, Ele fará, e nós voltaremos com os nossos feixes. Amém, meus irmãos? Versículos 12, 13 e 14, meninos, me ajudem a ler, por favor, só os meninos agora, 12, 13 e 14, vamos relembrar. Demorando-se, está ótimo, está muito bom, muito animado, muito unido. Vamos começar outra vez. Demorando-se ela no orar,
Não, é até isso, já estou exagerando, hein? Você não estava, começou mais ou menos, mas agora já esticou, quer ir para o 15. Não é isso? O porém é no 15, não é isso? Veja, meus irmãos e minhas queridas irmãs, a aparência religiosa predominava nos dias de Eli. As pessoas iam para as festas religiosas e enchiam a cara, se embebedavam, se embriagavam. Isso é relato histórico. Então, quando Ana chega e se apresenta diante de Deus e mexe os seus lábios, a leitura que é feita disso, a leitura que Eli faz disso, eu não quero aqui entrar no juízo, julgamento, na aparência, acho que isso está bem óbvio, está claro para nós todos. Eu quero puxar uma outra coisa aqui, uma outra ideia, é que era comum ter pessoas embriagadas durante essas festas. Havia uma confusão entre agradar a Deus e se agradar. E aí eu queria pontuar com vocês isso aqui de maneira objetiva. A primeira delas é o seguinte: quando nós cultuamos a Deus, nós fazemos tudo para a glória dele. Queremos servir ao Senhor e não a nós mesmos. Todo culto que nós oferecemos a Deus, ele deve ser oferecido somente a Deus para agradar a ele e não a nós mesmos. No entanto, estas festas religiosas, elas traduziam outra coisa. As pessoas iam às suas festas religiosas não para renderem-se a quem eles estavam cultuando, mas para agradarem-se, para desfrutarem de algo que para elas era importante. E neste caso é embriaguez. E a Bíblia declara para nós em algumas ocasiões como a embriaguez é perigosa. Num desses casos é o caso de Noé, que você conhece o texto bíblico e sabe que deixando a arca ele planta uma vinha. Depois ele colhe daquela vinha, ele prepara o vinho e ele bebe, e ele se embebeda, ele se embriaga e ele fica nu. Dos seus filhos, um deles vai e vê o pai sem roupa e volta de lá zoando o pai, criticando o pai, e fala isso com os outros. Os outros dois de costas levam um lençol e cobrem as vergonhas, a nudez do pai. E depois eles voltam, quando o pai desperta, ele conta a história. Esse menino chamado Cã ou Cão, versões diferentes, ele acaba recebendo ali uma maldição e pesa sobre ele todas as consequências dos seus atos. Isso nasce da embriaguez. As questões que envolvem embriaguez no Brasil são absolutamente sérias. No campo religioso, boa parte das nossas igrejas deixou de celebrar a Santa Ceia com vinho, exatamente por conta do cuidado e do zelo com aqueles que não podem nem sentir o cheiro, que despertam o desejo pela bebida. No Brasil, uma nova lei, como é que chama esse pessoal que fica na rua mesmo? Da lei seca, diminuiu em muito o número de acidentes e de perigos que envolviam em razão das pessoas bêbadas. Se você já teve o seu carro atingido, ou pelo menos conhece alguém que já sofreu alguma coisa por conta de um motorista embriagado, sabe o risco que há nisso. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta definição paulina, ela é fundamental, é importante para nós entendermos o perigo de uma embriaguez e o desejo de nos embriagarmos do Espírito Santo. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para vivermos uma vida que glorifica a Deus. E às vezes, irmãos, essa questão da embriaguez, ela anda muito próxima de nós. É possível que alguém consiga beber de forma que não se embriague. É possível que alguém entenda que isto é uma questão social e que não há problema algum nisso. A minha fala é absolutamente sucinta e clara em razão do nosso tempo, para nós percebermos o quanto a embriaguez é perigosa. A embriaguez afastava as pessoas do culto a Deus. E uma pergunta que eu fiz para o texto foi: e se Ana estivesse de fato embriagada? E se ao invés de Ana estar ali para buscar ao Senhor, sóbria, sofrida,
clamando na presença de Deus, e estivesse ela embriagada. E de fato Eli a repreendesse de forma correta e adequada: ó mulher, porque estás bêbada a essa hora? E ela pedisse desculpa, ou caísse, ou deitasse ali, ou saísse envergonhada. Não estaríamos falando dela, não seria um tema tratado por nós hoje, o nome dela não estaria inserido na Bíblia, mas pela graça do Senhor, essa mulher não se embriagou, ela não se envolveu com aquela cultura, ela não aceitou o que todas as outras pessoas faziam, ela estava na luta, na batalha, buscando ao Senhor. Eu quero lembrá-los, meus irmãos, o quanto isso é importante, como teria sido a vida de Ana se ela tivesse embriagado. Meninas, me ajudem aqui, por favor, 15 a 18. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, leia comigo, eu sou mulher, não bebi, nem bebida forte, porém venho, não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. Derramar a alma perante o Senhor é bem mais que uma questão terapêutica. Derramar a alma diante de Deus é uma questão altamente espiritual. Derramar a alma diante de Deus é buscar na presença dEle e se ver livre do cansaço, se ver livre de uma vista que não consegue enxergar além de um passo à sua frente. É deixar de lado o olhar perdido, é encontrar-se com a esperança, é abrigar-se no esconderijo do Altíssimo, é receber da parte de Deus o descanso e a alegria para a sua própria vida. Derramar-se diante de Deus não é lugar para pessoas revoltadas, mas se um revoltado quiser derramar-se na presença de Deus, ele levantará completamente curado e sarado pela graça de Deus. Todos nós precisamos experimentar o tempo de nos derramar diante do Senhor. Irmãos, quando nós falamos demais, reclamamos demais, murmuramos demais, pode ser que nos falte o derramar diante do Senhor. O tempo em que nós estamos no cantinho, no silêncio do nosso quarto, num lugar adequado, em que nós nos apresentamos diante do Senhor, em que nós choramos, em que nós sofremos diante dEle, em que as nossas lágrimas fazem poças, e que nós podemos, a partir disso, receber da parte do Senhor o alívio, receber da parte dEle a paz, terapeuticamente sermos tratados, mas sobretudo, espiritualmente sermos restaurados. Quando Ana sai desse derramar diante do Senhor, ela está bem, ela come, fica melhor, e ela volta para casa, ela volta para viver a vida dela depois de ter sido alcançada pelo descanso que vem do Senhor. Versículos 19 e 20, homens, leiam comigo. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: acordaram e adoraram. Acordaram e adoraram. Acordaram e adoraram. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Irmãos, nossas preces devem ser apresentadas ao Senhor no horário nobre da nossa vida. Nossas orações não podem ser apresentadas quando nós estamos morrendo de sono. Mal começamos a orar, já não estamos mais entre nós, partimos dessa para outra. Quando nós oramos, nós levantamos e oramos, despertamos a alva, acordamos, adoramos ao Senhor, buscamos a face de Deus, glorificamos ao Senhor, a nossa vida é outra. Essa mulher que chegou lá com seu coração machucado, ferido, embora não revoltada, entendesse que era um tempo de luta, ela sai dessa história, termina essa história, apresentando-se diante de Deus, acordando e adorando, despertando a alva, acordando para um novo dia, sabendo que o Senhor estaria conduzindo a
sua história, não mais a mesma história, não mais a velha história, mas uma nova história estava sendo escrita pelo Senhor na vida de Ana, que pela graça de Deus nós temos acesso a ela através da leitura das Sagradas Escrituras. Jesus fala sobre adoração e afirma na conversa com a mulher de Samaria que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, que não há lugar, não é neste ou naquele monte, não é dessa ou daquela forma, não é desse jeito ou daquele outro jeito que Deus tem para nós, é uma vida de adoração. Mas duas lições importantes aqui. Primeiro, faça a sua parte. Esse texto fala que eles fizeram a parte deles. A segunda coisa, cumpra as promessas, cumpra os votos, cumpra o que você prometeu ao Senhor. Uma palavra especial para pais e avós. Vocês consagraram seus filhos a Deus no ventre? É possível que sim. Se consagraram, esta consagração não é remota, ela não é só do passado, ela é contínua na sua vida. Quando os nossos filhos são pequenos, nós cantamos para eles, para que eles aprendam as músicas cristãs. Nós contamos as histórias bíblicas para eles, para que eles aprendam as personagens da palavra de Deus, eles aprendam as Sagradas Escrituras, eles conheçam a Deus. Mas é possível que alguns pais entendam que este compromisso já passou, que agora, pastor, é com eles, não é mais comigo. Nós cumprimos o nosso voto, cumprimos o nosso compromisso com o Senhor durante toda a nossa vida. Não deve passar um dia da sua vida em que você não venha lutar pelo seu filho, ou pela sua filha, ou pelo seu neto, sua neta, sobrinho, sobrinha. Lutar, lutar, lutar. E ainda que algumas tristezas lhe sobrevenham, não se revolte. Se volte para o Senhor e lute, lute. Lute, ainda que com lágrimas nos olhos. Deus pode nos trazer a bênção do alívio quando nós nos derramamos na presença dEle e, fortalecidos pelo Senhor, ao acordarmos, adorarmos. Levanta e adora, levanta e adora, levanta e adora. Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente quando você acorda? Quais são as primeiras frases que vêm à sua mente quando você desperta? Rebata-as com adoração. Adore, adore, adore. Experimente essa mudança no seu comportamento e você verá como Deus produzirá resultados e frutos na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar, meus irmãos, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. A banda virá para cá. Quero convidar os presbíteros e pastores que estejam ao nosso lado. Vamos celebrar a Santa Ceia. Esse tempo que nos prepara para a Santa Ceia é um tempo de adoração ao Senhor. É um tempo de serviço ao nosso Deus e Pai. É um tempo de gratidão, porque não houve fracasso na luta de Jesus. Ele se envolveu numa batalha muito grande, sofreu muito, muito, muito mesmo. E diante desse sofrimento de Cristo, ele não se revoltou, ele prosseguiu a caminhada, e assim é que nós devemos agir em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós consagramos estes elementos para o Senhor e para a glória do teu santo nome. Como colocamos a nossa vida diante do seu altar, a nossa história diante do seu altar, o nosso passado diante do seu altar, apresentamos o futuro diante do Senhor e sabemos que o Senhor pode, o Senhor tem poder para realizar tantas e tantas coisas da nossa vida. Ó Deus, dá-nos um coração firmado na nossa casa, homens e mulheres com seus olhos voltados para dentro do lar, jamais olhando para fora, jamais querendo buscar do lado de fora, jamais querendo pegar ou buscar alguém para trazer para dentro da sua realidade. Dá-nos um coração fiel e na fidelidade vejamos a bênção do Senhor dentro dos nossos lares em nome de Jesus. Senhor Deus, nós enfrentamos lutas e batalhas e não há como nos afastarmos delas, elas estão presentes na nossa vida. Nós não nos revoltamos, nós lutaremos e com lágrimas nos olhos nós buscaremos a tua face, clamaremos diante do Senhor e saberemos que o Senhor está nos ouvindo, porque estamos sóbrios, mas embriagados pelo teu Espírito Santo. É do teu Espírito Santo que nós queremos nos encher,
é do Teu Espírito Santo que queremos estar absolutamente embriagados, para lutarmos, e nas batalhas da vida, sabemos que o Senhor pode nos responder, derramando o nosso coração diante do Senhor, derramando a nossa alma na Tua presença, sendo libertados da dor e do sofrimento, para vivenciarmos uma nova realidade de vida espiritual, onde nós vamos acordar e adorar, acordar e adorar, acordar e adorar, e passaremos o dia adorando, 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 até quando chega a hora de adormecer. Que seja esse um símbolo da vida e da morte. Uma vida de adoração precede a morte, que é na verdade o começo da mais linda, poderosa, extraordinária adoração que pode haver, que é na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, na presença do nosso Deus. Ao Senhor nós consagramos esses elementos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.